Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. O primeiro efeito que estudaremos para investigar as propriedades corpusculares da radiação. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Recordar é viver. Então, nós já fizemos uma introdução à física quântica, uma introdução à relatividade especial e nos dedicamos à teoria de Planck, onde é postulado a quantização da energia, né? Por um motivo misterioso, pelo qual as paredes da cavidade de um corpo negro emitiam radiação quantizada, né? Que depois foi reinterpretada para aplicar essa ideia a outros fenômenos, condicionando essa quantização à radiação em si, e não a algum mecanismo misterioso que fazia com que as paredes da cavidade emitissem radiação quantizada. Então, esse vídeo é o quarto de uma série que estuda o postulado de Planck. Muito bem, efeito fotoelétrico. Nós vamos estudar em detalhe, né, o aparato experimental que ilustrou, que demonstrou ao Hertz um fenômeno estranho, um fenômeno curioso. Mas antes de contar essa história, farei como esse grande físico e também humorista Costinha, que antes de concluir uma piada costumava contar uma outra piada. Então eu vou contar uma outra história. Antes de contar essa história, me permitam contar uma outra, ou melhor, um outro detalhe dessa história maior. O que nós queremos? Nós queremos investigar o caráter corpuscular da radiação, como foi mencionado no início do vídeo. O efeito fotoelétrico ilustra esse caráter. Mas não só Einstein irá explicar o efeito fotoelétrico, como ele irá mostrar uma nova teoria que o efeito fotoelétrico ilustra muito bem. Então é essa história que iremos contar, né? Historicamente, todo esse processo é feito pelo estudo do efeito fotoelétrico. Não é o único efeito que ilustra esse caráter corpuscular da radiação, mas historicamente começamos por ele. Ele é um dos possíveis processos de interação da radiação com a matéria. Então o que veremos começando nesse vídeo é uma série de processos que ilustram a interação, que demonstram a interação da radiação com a matéria. Veja bem, nós temos duas principais categorias de interações da radiação com a matéria. A primeira categoria nós podemos colocar como processos de espalhamento da radiação pela matéria ou absorção da radiação pela matéria. E o primeiro deles é o efeito fotoelétrico. Efeito Compton e produção de pares. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhe a respeito de cada um e logo nós nos aprofundaremos no efeito fotoelétrico. Outra categoria que são os processos de produção de radiação, que é Bremsstrahlung e aniquilação de pares, em contraposição a esse processo, que é a produção de um par, por exemplo, elétron-pósitron, pósitron é a antipartícula do elétron, aqui você tem a aniquilação de pares, por exemplo, o elétron e pósitron se aniquilando e produzindo radiação. Então todos esses processos, no final das contas, a gente vai perceber a interação de radiação, de fótons, no linguajar já da teoria que será elaborada ao estudarmos o efeito fotoelétrico, a interação de fótons com a matéria. Bom, todos esses processos
eles dão evidências experimentais de que a radiação se comporta como uma partícula. A radiação se comporta como uma partícula em sua interação com a matéria. Não é possível explicar a interação da radiação com a matéria a não ser que adotemos um caráter de corpuscular, um caráter de partícula para a radiação. Então, nós adotaremos esse caráter particular, ela se comporta como uma partícula, diferentemente do comportamento ondulatório que a radiação apresenta quando ela se propaga. Muito bem, e agora nós vamos focar no efeito fotoelétrico. Mas antes, uma passada por todos esses fenômenos. Considere aqui uma placa metálica, um metal, em que luz, fótons no linguajar que desenvolveremos agora, é incidida nessa placa metálica. E o que Hertz observou é que elétrons eram emitidos dessa placa. Nós já vamos ver como ele percebeu que elétrons eram emitidos. Por conta desses elétrons serem emitidos devido à incidência de luz, eles ficaram conhecidos como fotoelétrons. Fotoelétrons, devido à incidência de luz. Então esse é o efeito fotoelétrico que veremos em detalhe. Outro fenômeno, efeito Compton. Você tem uma radiação que interage com elétron, interage então com a matéria, poderia não ser elétron, poderia ser um próton, poderia ser um núcleo. Então, uma radiação, fóton, que tem um comprimento de onda, mas que também agora terá uma energia e um momento, características usualmente usadas para descrever partículas, essa radiação irá interagir com um elétron e esse fenômeno, dessa forma, é antes da interação e depois da interação você tem um elétron que é recuado, ele recebe um pouco do momento e sai com uma determinada energia cinética, K, e momento P. E o fóton, ele sai com uma energia e momento diferentes do que ele tinha inicialmente, tal como se espera para uma colisão de partículas. E se ele tem uma energia diferente, ele terá um comprimento de onda diferente. Então, essa onda terá um deslocamento de comprimento de onda ou de frequência. Se analisarmos por frequência, que está relacionada diretamente à energia, haverá uma diminuição da frequência. Ou, se analisarmos por comprimento de onda, se diminui a frequência, aumenta o comprimento de onda. Por isso você vê aqui uma representação de um fóton que tem o comprimento de onda maior do que o que está representado aqui nessa figurinha. Esse é o conhecido efeito Compton. Também ele ilustra o caráter corpuscular. Só é possível explicar esse fenômeno adotando o caráter corpuscular da radiação, dos fótons. Ou melhor, até inclusive usando esse termo fóton para caracterizar que se trata de uma partícula. E, por fim, nessa categoria, a produção de pares. Você tem um fóton que tem energia Hν, uma energia E, que é escrita como Hν, por conta dessa teoria que iremos começar a estudar agora, depois do postulado de Planck, a ideia da teoria de Einstein, que usa essa energia para qualquer radiação. Então, esse fóton tem energia Hν, interage com um núcleo e há a produção de um par elétron-pósitron, considerando aqui E como sendo o módulo da carga fundamental. Então, mais E será uma partícula positiva e menos E uma partícula negativa, que tem energia cinética K+, e aqui K-, só para designar que é a energia cinética de uma partícula negativa e a energia cinética da partícula positiva. Isso é um par. Poderia ser também um outro par, por exemplo, muon positivo e muon negativo.
Se esse fóton tiver energia suficiente para produzir partículas com massa maior, com uma energia de repouso maior, então pode-se produzir outros pares também, né? Então esse fenômeno é conhecido como produção de pares. A outra categoria que elencamos também é de processos de produção de radiação. Os anteriores eram a radiação interagindo com a matéria, produzindo partículas ou sendo espalhadas, né? Agora eu tenho partículas que irão produzir radiação. Como? Primeiro, bremsstrahlung. Então o que você tem é um elétron, né, que interage com o núcleo. Ele é atraído por um núcleo positivo, né? Ou ele poderia ser qualquer tipo de interação, né, em que aconteça uma desaceleração do elétron. Ou melhor, vamos falar em termos de aceleração, seja no sentido de aumentar ou diminuir a sua velocidade em módulo, né, no sentido de há uma força acontecendo e uma aceleração, né, e devido a uma carga elétrica, né, a uma partícula que tem corrente, que tem uma carga elétrica ser acelerada, ela emite radiação. Essa radiação se chama bremsstrahlung, né, de brems, de freamento, e strahlung, de radiação. Então uma palavra no alemão que significa radiação de freamento, ou radiação de desaceleração, ou no sentido mais geral, radiação devido à aceleração. E a aniquilação de pares é o oposto da produção de par, né, de pares, mas aqui você tem um par antes e depois você vai ter dois fótons. Por conservação de momento, você precisa ter dois fótons, como veremos em outro momento. Então, vimos uma ideia dos 5 processos que serão estudados em mais detalhe e agora enfatizar, né, para dar ênfase, todos esses processos dão evidências experimentais de que a radiação se comporta como uma partícula, né, em sua interação com a matéria, diferentemente do comportamento ondulatório que apresenta quando ela se propaga. Voltando então ao Hertz e ao efeito fotoelétrico em mais detalhe. O Hertz, ele desenvolveu em seus estudos, ele morreu muito cedo, mas foi capaz de obter resultados experimentais que confirmaram a existência de ondas eletromagnéticas e a teoria de Maxwell, né? Então, confirma a teoria de Maxwell sobre a propagação da luz. Então, a confirmação do caráter ondulatório, né, das ondas eletromagnéticas e da teoria de Maxwell, o caráter ondulatório da luz foi devido a Hertz, a confirmação experimental, né, da teoria de Maxwell. Muito bem. Ou seja, pode-se dizer, então, a partir desse resultado importante devido ao trabalho de Hertz, que luz é onda, né? Luz é onda. Diferentemente da concepção da teoria de Newton, da teoria de que a luz seria formada por partículas, depois da teoria de Maxwell, que consolida, que engloba, unifica a eletricidade, o magnetismo e os fenômenos ópticos, né? Então, depois dessa teoria, a teoria de Newton, de que luz seria composta por partículas, caiu em descrédito, né? Então, aqui tinha-se a confirmação experimental de que luz é onda. Pois bem, o que é engraçado, irônico, curioso, é que Hertz, em seus estudos, também observou o efeito fotoelétrico, que a priori foi um problema no seu experimento, né? O que foi observado incomodou, foi um certo problema para as medidas precisas que Hertz estava fazendo com esse aparato desenvolvido por ele, né? Mas, apesar de atrapalhar, entre aspas, né, o objetivo do experimento, Hertz percebeu que se tratava de algo interessante. Hertz percebeu que se tratava de algo
que merecia um estudo mais aprofundado. E assim ele o fez, né? Ele continuou estudando o efeito fotoelétrico. Mas o que se pode perceber é que desse fenômeno, da observação do fenômeno e da tentativa de explicar sem sucesso, né, pela teoria clássica, o efeito fotoelétrico, né, surgiu a explicação, a teoria de Einstein. A teoria de Einstein. E que no final das contas mostra que luz é partícula. Então veja que irônico, uma parte do resultado dele mostra que luz é onda. E ele percebe um fenômeno que, quando tem a sua explicação, algum tempo depois, muitos anos depois, evidencia que luz de fato é partícula. Então vem a pergunta, né? Luz é onda ou luz é partícula? Ou luz são as duas coisas, né? Ou é onda e partícula, e a depender do experimento que se faz, ela manifesta o seu caráter ondulatório ou o seu caráter corpuscular de partícula, né? Ou ela é algo mais amplo do que considerar apenas onda e partícula, e por uma falta de termos, por uma falta de capacidade de descrever o que de fato é a luz, antes de se fazer qualquer tipo de experimento para que se meça, para que se faça qualquer medida, ela é algo que se desconhece, né? Mas nos amparamos em analogias, nos amparamos em expressões que já, em palavras como onda e partícula, que já existiam devido à nossa forma de experimentar o mundo, o cotidiano, no domínio, no contexto do que nós vivemos. Percebemos que existem ondas, percebemos que existem partículas. Dado que eu pego uma radiação, né, e faço um determinado experimento em que evidencia seu caráter ondulatório, eu chamo aquela radiação, então é uma onda. Se eu pegar a radiação e fizer um experimento que evidencia o seu caráter corpuscular, eu digo, é partícula também. Né? Isso, de certa forma, é um sinal da nossa ignorância com relação ao que de fato é essa quantidade, esse ente físico que é tanto onda quanto partícula ou algo além disso ainda. Muito bem. Hertz descobriu o quê? Que uma descarga elétrica entre dois eletrodos, então você coloca uma diferença de potencial entre dois eletrodos e eventualmente você tem uma descarga elétrica, né? Então ele descobriu que uma descarga elétrica entre dois eletrodos ocorre mais facilmente quando se faz incidir sobre um deles luz ultravioleta. Incidindo luz ultravioleta em um dos eletrodos, né, a descarga elétrica ocorre mais facilmente. Leonard, né, que foi prêmio Nobel em física em 1905, né, por vários estudos usando raios catódicos e em cima do efeito fotoelétrico, ele, dando continuidade a esses estudos do Hertz, ele mostrou que a luz ultravioleta facilita a descarga elétrica ao fazer com que elétrons fossem emitidos da superfície do cátodo. Então ele percebeu algo além disso, ele percebeu que eram elétrons que eram emitidos. Né? Eram partículas negativas e depois se percebeu, Leonard percebeu pela razão carga-massa, tal qual Thomson, em seu experimento com raios catódicos que levou à descoberta do elétron, ele percebeu que se tratava da mesma partícula dos raios catódicos do Thomson, né? Que Thomson investigou também. Thomson não foi o pioneiro com raios catódicos. Né? Vamos contar essa história em outro momento. E então ele percebeu que eram partículas negativas e tinha razão carga sobre a massa, né, igual com o mesmo valor dos raios catódicos, ou seja, se lá eram elétrons, aqui também eram. Né? Então ele percebeu isso, ele aprofundou isso. E é irônico, né, porque Leonard era também alemão como o Einstein, e ele recebeu o prêmio Nobel antes, tinha uma reputação já maior, né, do que Einstein,
E ele era do partido nazista. E ele perseguiu, dentro do comitê do Nobel, né, ele perseguiu o Einstein, classificando a física que o Einstein fazia como uma física de uma categoria inferior. Né? A ele se atribui o termo física de judeu, né? Física judia, para classificar a física que Einstein estava propondo, que revolucionava, que incomodava muitos do seu tempo. Né? Então ele lutou muito contra o Einstein ser agraciado com o prêmio Nobel. Eventualmente, isso em cima da teoria que supunha-se que Einstein receberia o prêmio Nobel inicialmente, né? Que seria a relatividade especial. Mas, ironicamente, Einstein recebe o prêmio Nobel em 1923 ou 24, por aí nessa década, né? Quase 20 anos depois do seu trabalho em 1905, ele recebe devido à explicação do efeito fotoelétrico que Leonard contribuiu para ter um certo entendimento. Né? Ele contribuiu para perceber que eram elétrons que eram emitidos. Muito bem, agora de volta a esse diagrama, a essa figura, né? O efeito, como já foi ilustrado, você tem metal, incide luz e elétrons são ejetados. Então aqui nessa figura você vê luz incidente penetrando aqui uma janelinha de quartzo, né? Essa luz é incidida no eletrodo A, né? E você tem aqui uma diferença de potencial entre A e B. E aqui você mede a corrente gerada por esse aparato, né? Por esse experimento, pela incidência e pela diferença de potencial, emitindo elétrons do cátodo para o outro eletrodo aqui. Né? Então, em resumo, o efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons de uma superfície devida à incidência de luz sobre essa superfície. Né? Então, incidindo, você facilita com que elétrons sejam emitidos e coletados pelo eletrodo B, e assim se estabelece uma corrente. Essa parte é uma chave, né, de inversão, de reversão da polaridade, aqui, da diferença de potencial. Então, ora eu terei um determinado sinal da diferença de potencial e ora eu posso inverter para ter uma diferença de potencial em sentido contrário. Veremos o propósito dessa chave em breve. Então, inicialmente, estabelecemos uma diferença de potencial V entre os eletrodos A e B, como foi mencionado, e se incide luz em um dos eletrodos, A. E medimos a corrente gerada pela emissão de elétrons do eletrodo A para o eletrodo B. Muito bem. O resultado que se obtém é uma curva como essa em um gráfico que mede, que relaciona a corrente nesse eixo, a corrente I gerada, em função da voltagem aplicada. Corrente gerada em função da voltagem aplicada. Analise primeiro essa curva A. Esqueça dessa curva B, Bzinho. Vamos analisar o Azinho, essa curva apenas. Muito bem. Se V é muito grande, se o V é um valor alto, né, a corrente fotoelétrica, quando V é um valor alto, a corrente fotoelétrica atinge um certo valor limite, ou também chamado de saturação. Né? A corrente não aumenta à medida que o potencial também continua aumentando. Ou seja, o que está por trás dessa saturação, desse limite? É que todos os fotoelétrons emitidos por A são coletados por B. Todos estão sendo coletados. Não importa se eu coloco uma diferença de potencial maior, o que tenderia a facilitar mais ainda, né? Depois que chega no limite de
de um certo limite, né, numa saturação, não há como emitir mais elétrons. Todos os fotoelétrons são emitidos. Outra análise que se faz desse gráfico, no outro extremo. Se vê, ainda não no extremo, colocando agora no eixo aqui, né, no eixo de V igual a zero. Se vê se a voltagem é zero, ou seja, não se aplica nenhuma diferença de potencial, mesmo assim existe emissão de elétrons que chegam em B. E a corrente, portanto, não é zero. Mesmo com uma diferença de potencial zero, ou seja, não estou acelerando essas partículas negativas de um eletrodo para o outro, né? Eu estou simplesmente incidindo luz e mesmo sem colocar nenhuma diferença de potencial, alguns elétrons conseguem sim sair de A e serem coletados em B. Por isso a corrente diminui com relação a essa corrente de saturação, ela diminui, agora ela tem esse valor, né? Lembre-se, eu estou analisando a curva A, ela tem esse valor que é menor do que essa corrente de saturação. E se invertermos o potencial, a diferença de potencial, ou seja, se eu fizer com que a diferença de potencial fique no sentido contrário, dificultando, né, a corrente, essa corrente ela não cai imediatamente a zero. Né? O que isso sugere? Sugere que os elétrons que são emitidos pelo eletrodo A têm alguma energia cinética, que mesmo eu colocando uma força contrária, a energia cinética que eles possuem é suficiente para que consigam, alguns, serem coletados pelo eletrodo B. E assim eu ainda tenho uma corrente. Agora, quando eu atinjo um determinado valor desse potencial invertido, né? Quando eu atinjo um potencial V0, que é o potencial limite, ou também chamado potencial de corte, né? A corrente então é zero. Né? Então o valor V0 é aquele em que a corrente é nula. Não há mais corrente. Todos os fotoelétrons, quer dizer, nenhum fotoelétron alcança o eletrodo B. Nenhum fotoelétron alcança B. Ou seja, eu tenho que alguns elétrons têm uma energia cinética máxima. Uma energia cinética máxima. Outros têm uma energia cinética menor, né? Outros menores ainda, né? Agora, os que têm uma maior energia cinética, quando eu estabeleço um potencial V0, ou seja, a energia seria E vezes V0, isso é suficiente para não acontecer mais nenhuma corrente. Ou seja, a energia cinética máxima dos elétrons é eV0. Né? O elétron mais energético, ele tem essa energia cinética. Né? O mais energético. Os outros têm energias cinéticas menores. Então esse é um limite, o K máximo. Muito bem, experimentalmente observou-se que essa energia cinética máxima é independente da intensidade da luz incidente. Agora sim, analise a curva B, que tem uma intensidade que é a metade da intensidade de A, uma intensidade inferior, né? A intensidade de B é inferior, é reduzida, e o comportamento é idêntico. Eu tenho uma corrente de saturação, quando eu coloco um potencial V igual a zero, eu ainda tenho uma corrente, só que é menor do que a de saturação, e quando eu coloco uma potencial contrário, o máximo ocorre também no mesmo ponto V0. Ou seja, se V0 é o mesmo, a despeito da intensidade ter sido reduzida pela metade ou qualquer outro valor, né, significa que os elétrons que têm maior energia cinética têm o mesmo valor. Não importa a intensidade da luz incidente. Né? Isso vem da análise das curvas Azinho e Bzinho aqui desse gráfico, de V pela corrente.
né? Isso é surpreendente. Você reduz a intensidade e a energia cinética dos elétrons de maior energia é a mesma? Kmax é o mesmo valor? Isso não parece concordar com a teoria clássica. Vejamos agora uma outra relação. A relação de dependência entre Kmax, ou seja, de V0, né? É a mesma coisa, eu consigo relacionar um com o outro usando essa expressão que deduzimos no slide anterior. E eu quero ver a dependência disso com a frequência da luz incidente, ou seja, vamos mudar não a intensidade. A intensidade não afeta em nada o Kmax. A intensidade eu posso colocar qualquer intensidade e o Kmax será o mesmo. Agora eu quero mudar a frequência da luz incidente. Então veja que aqui eu tenho o potencial V0, que é o stopping potential, né? O potencial limite, o potencial em que a corrente para de acontecer, né? Então aqui eu tenho esse potencial e aqui eu tenho a frequência da radiação da luz, né, que é incidida na placa metálica. Quando eu tenho esse valor de frequência, o meu valor, fazemos um experimento como aquele, né, e é obtido um V0 que tem esse valor. Por isso eu encontro esse ponto. Se eu reduzo a frequência, diminuo a energia, né, da radiação, da luz, reduzindo a frequência, eu obtenho um outro potencial de corte V0, menor. Se eu reduzo mais, eu vou reduzindo até um certo ponto em que não há o V0. O V0 é zero, né? V0, ou seja, o que ocorre nesse momento? O que ocorre nesse momento é que o efeito fotoelétrico para de existir, né? Não ocorre. Para valores inferiores a esse limite que vamos chamar de Ni zero, Ni de frequência e zero, né, para caracterizar esse corte, para valores de frequência menores do que Ni zero, o efeito fotoelétrico simplesmente não existe. Eu não tenho mais um V0, eu não tenho energia cinética dos elétrons, não tenho mais fotoelétrons, né? Esses dados foram obtidos por Millikan em 1914, o que lhe rendeu o prêmio Nobel em 23. Né? Ou seja, existe um limiar de frequência Ni zero. Não é para qualquer frequência que o efeito fotoelétrico ocorre. E isso a despeito de intensidade. Ou seja, eu posso ter uma fonte de luz muito intensa, porém se ela tiver uma frequência inferior a esse Ni zero para o metal que se investiga, aqui no caso desse gráfico é do sódio, né? Se for inferior no sódio, o efeito fotoelétrico não acontece. E isso também a física clássica não consegue explicar. E agora sim, vamos elencar os principais aspectos do efeito fotoelétrico que não são explicados pela teoria ondulatória clássica da luz, né? Quais aspectos que a teoria clássica não consegue explicar? Claro, relacionado ao efeito fotoelétrico. São 3 esses aspectos. 3 esses principais aspectos. Então veja, anote. O primeiro é o de número 1, o segundo é o de número 2 e o terceiro o de número 3. 1, 2, 3. Veja que realmente são 3 os aspectos que não são explicados pela teoria clássica. Agora um pouco mais em detalhe. Número 1. Pela teoria clássica, que é ondulatória, a amplitude do campo elétrico E da onda luminosa cresce, a amplitude do campo elétrico cresce se a intensidade da luz for aumentada. Se eu aumento a intensidade da luz, o campo elétrico cresce. Bom, eu sei qual é a força aplicada sobre o elétron, né? A força F é o produto da carga vezes o campo elétrico. Então, se a intensidade aumenta,
da luz, o campo elétrico também aumenta e a força que o elétron aplicada sobre o elétron também aumentará. E se a força aumenta, a energia aumenta a sua aceleração e aumenta a sua energia cinética. Então tudo aumenta aqui. Aumentou a intensidade, aumentou o campo elétrico, aumentou a força, aumentou a energia cinética dos fotoelétrons, né? Também deveria aumentar, portanto, com o aumento da intensidade da luz. Porém, o resultado experimental é outro. Existe uma Kmax, existe uma energia cinética máxima. E essa energia cinética independe da intensidade da luz. Como eu já disse lá atrás, agora eu estou colocando de forma mais sistemática, né? Esse aspecto a teoria clássica não consegue explicar. Como assim? Né? Se tudo pela teoria clássica diz que aumentando a intensidade eu vou aumentar a energia cinética dos fotoelétrons, né? Não só eu percebi que existe uma energia cinética máxima, né? E percebemos que não depende da intensidade da luz. E note a relevância desse significado, o significado, né? A significância desse resultado, né? Esse resultado já foi verificado para variações de intensidade da luz da ordem de 10 à sétima. 10 à sétima a variação da intensidade da luz. 10 a 7. Esse ponto aqui é de exclamação, porque é surpresa, não é fatorial, é surpresa. 10, imagina, 10 à sétima fatorial. 10 à sétima, surpresa, uau! Né? 10 a 7 ordens de grandeza. Isso é muito. Para verificar um fenômeno, né, que se repete, você observa que você tem um Kmax, que isso não depende da intensidade da luz. Uns 7 ordens de grandeza na radiação. Pega o espectro eletromagnético, né, pega 7 ordens de grandeza, faz essa verificação, né, e o resultado se mantém. Segundo aspecto, o de número 2. Pela teoria ondulatória, pela teoria clássica, o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência de luz. Não deveria haver uma frequência de luz limite. Para qualquer frequência de luz deveria ocorrer o efeito fotoelétrico, desde que ele fosse intenso, a radiação, né, a luz fosse intensa o suficiente para dar energia cinética à ejeção dos elétrons. Está relacionado aqui também, só me importa a intensidade, não deveria depender da frequência. Né? Porém, novamente, a experiência, novamente, mostra que existe um limiar de frequência, tal como vimos. Né? Esses dois aspectos nós acabamos de ver, agora aqui está de forma mais sistemática. Né? Existe um limiar de frequência de zero, né, que é característica para cada superfície. O sódio tem aquele limiar de zero. Né? Outros metais vão ter outros limiares de frequência. Para frequências menores do que Ni0, o efeito simplesmente não ocorre. Qualquer que seja a intensidade da luz, pode colocar a intensidade da luz mais intensa, se ela não tiver a frequência correta, a frequência maior do que Ni0, o efeito fotoelétrico simplesmente não ocorre. Terceiro aspecto, que é o de número 3. Na teoria ondulatória clássica, a energia luminosa está uniformemente distribuída sobre a frente de onda. Né? A energia luminosa está distribuída sobre a frente de onda. Agora analise a seguinte situação. Se isso é verdade, né? E se a luz é suficientemente fraca, fraquinha, pouco intensa, deveria haver um intervalo de tempo mensurável, que fosse capaz de ser medido, um intervalo de tempo entre o instante que a luz começa a incidir sobre a superfície
e o instante da ejeção do fotoelétron. Por quê? Bom, a energia da onda está distribuída uniformemente sobre a frente de onda, né? E eu estou fazendo uma luz suficientemente fraca, pouco intensa. Então eu deveria ter um retardamento na mensuração, na medida do sinal do elétron emitido, desde o instante inicial em que a luz incide até o momento em que o elétron é ejetado. Por quê? Porque durante esse período ele estaria coletando, absorvendo a energia que está distribuída numa certa região na frente de onda, onde o elétron está numa certa regiãozinha no metal. Então ele deveria ficar absorvendo a energia até que tivesse energia suficiente para ser ejetado. De novo, porém, experimentalmente, nenhum retardamento detectável foi jamais observado. Nada. O efeito é instantâneo, com uma precisão grande. Você pode fazer alguns exercícios, que mostram como seria a previsão clássica, que levaria, dependendo dos valores de intensidade que se coloca, qual seria, quanto tempo levaria? Alguns minutos, 2 minutos, de intervalo. Deveria haver esse retardamento, mas isso nunca foi observado. E com uma precisão grande, com uma precisão de frações e frações pequenas do segundo, e você não consegue ver nenhum delay, nenhum retardamento. Então isso tudo nos faz pensar o que está acontecendo, o que se passa, até que esse senhor, que aqui, muitos anos depois desse trabalho, ele fez esse trabalho em 1905, ele bolou a teoria do efeito fotoelétrico, que é a teoria que chamamos a teoria quântica de Einstein para ou sobre o efeito fotoelétrico. O que ele faz no ano miraculoso, 1905, no mesmo ano em que ele publica o paper sobre a relatividade especial, dentre outros? Einstein questiona a teoria clássica da luz. Claro, a gente está vendo que, da forma como foi apresentado, está bem notório que você precisa questionar essa teoria clássica. E ele, claro, mas por trás da teoria clássica, o que está por trás? Está a teoria de Maxwell. Então deve haver agora alguma outra coisa. Deve haver alguma outra coisa. Então ele questiona essa teoria e propõe uma nova teoria, usando o efeito fotoelétrico como teste da teoria. Veja que o trabalho dele não é simplesmente explicar o efeito fotoelétrico, ele explica o efeito fotoelétrico. Mas ele enxerga uma coisa muito mais profunda. Ele bola uma nova teoria, que vamos ver aqui, é o início da teoria quântica. Ele reinterpreta a quantização que vem de Planck, e usa o efeito fotoelétrico apenas como um teste da teoria. Ou seja, ele enxerga mais longe, ele vê mais longe. O que ele propõe? Ele propõe que a energia radiante está quantizada em pacotes concentrados, tal como Planck propôs, e esses pacotes concentrados mais tarde foram denominados de fótons. Então, a partir de então, vamos começar a chamar isso de fóton. Experiências ópticas de interferência e difração de radiação eletromagnética envolvem um número muito grande de fótons. Um número muito grande. Portanto, fornecem resultados que são médias do comportamento dos fótons individuais. Ou seja, você não percebe, em outras palavras, você não percebe a natureza do fóton, você não percebe a individualidade do fóton, a quantização da radiação eletromagnética em fenômenos de interferência e de difração. Por quê? Porque envolvem um número muito grande de fótons. E sendo um número muito grande,
né, os resultados são médias do comportamento dos fótons. E são bem conhecidas as previsões, né, da mecânica, da teoria ondulatória para a difração e interferência entre ondas. Já a teoria quântica de Einstein propõe que existe, então, um pacote de onda de energia e essa energia E, né, tem o valor hν, né, a radiação de Planck tinha o valor nhν, com N inteiro, né, 1, 2, 3. Aqui, a energia de um fóton é hν. Né? A energia, se eu tiver 2, 3 fótons, aí sim, né? Mas aqui eu tenho a energia de um fóton, de um pacotinho de onda. É hν. No processo fotoelétrico, um fóton é completamente absorvido por um elétron no fotocatodo. Então o fóton no fotocatodo, né, é absorvido totalmente, completamente por um elétron. E quando o elétron é emitido da superfície do metal, ele absorve aquele fóton, né, a energia daquele fóton, e quando ele é emitido, a energia cinética do elétron é a energia do fóton que ele absorveu, menos um trabalho que ele tem que realizar para ser emitido, para conseguir escapar do metal. Então vejamos, hν é a energia do fóton incidente, né, absorvido pelo elétron, e W é o trabalho necessário para remover o elétron do metal. Essa então é a energia cinética de qualquer fotoelétron, de qualquer elétron emitido pelo processo fotoelétrico. Né? Eu não estou falando, não estou me referindo à energia cinética máxima ainda. Eu estou falando da energia cinética de um elétron qualquer. De um elétron qualquer. É quanto ele absorveu do fóton menos o quanto ele gastou para conseguir escapar do metal. Muito bem. E quanto à energia cinética máxima? Bom, a energia cinética máxima vai ser hν menos um W0. Né? E esse W0 é o que nós chamamos de função trabalho. Né? Ela é uma energia característica do metal. Lembre-se, Kmax é a energia cinética dos elétrons que tem a maior energia cinética. Então pense naquele elétron que saiu com a maior energia cinética. Então esse W0 é a energia mínima necessária para um elétron atravessar a superfície do metal e escapar das forças atrativas, né, que tentam manter aquele elétron ligado na superfície do metal. Então, é a energia que ele gasta para se deslocar, para se desligar, desculpa. É energia mínima. E isso é uma função característica do determinado metal. Né? Diferentes metais vão ter diferentes funções de trabalho. Né? Diferentes funções de trabalho. Muito bem, esse é o final da história? Claro que não, né? Claro que não. Temos ainda mais maravilhas a investigar. Por quê? Porque foi colocado a teoria, foi colocada os pressupostos aqui da teoria, lançando mão da quantização da energia da radiação, né? E o Einstein coloca uma fórmula, né? A fórmula do efeito fotoelétrico de Einstein. Mas eu tenho que explicar aqueles aspectos, né, que a teoria clássica não consegue explicar, aqueles aspectos do efeito fotoelétrico que a teoria clássica não consegue. Né? Ou seja, a pergunta é, a teoria de Einstein resolve as objeções levantadas contra a interpretação clássica do efeito fotoelétrico? E a resposta para essa segunda pergunta é sim, ela resolve essas objeções. Vejamos então cada uma delas. A primeira, que era a de número 1, né, quanto ao fato de que Kmax não depende da intensidade da iluminação, né, não há dependência com a intensidade, a teoria do fóton concorda perfeitamente com a experiência.
Concorda perfeitamente. Por quê? Veja, dobrar a intensidade, analisando pela teoria de Einstein, né? Se você dobra a intensidade da luz, você não está aumentando o campo elétrico e aumentando a força e aumentando a energia cinética dos elétrons. Não. Se você dobra a intensidade da luz, simplesmente você dobra o número de fótons. O número de fótons. Eu não mudei a frequência. Você dobra, então, o número de fótons. Tem mais fótons por segundo, por uma unidade de tempo, né? Você aumentou a potência. Então você dobra o número de fótons e, portanto, duplica a corrente elétrica. Só isso. Se você dobra a intensidade, você duplica a corrente elétrica. Claro, tem um limite. O limite é aquela corrente de saturação, quando todos os fotoelétrons estão sendo captados, né? Então, a relação da intensidade não tem nada a ver com o Kmax, de acordo com a teoria de Einstein, né? Ou seja, isto não muda, mexer na intensidade e dobrar o número de fótons, não muda a energia Hν de cada fóton. Cada fóton continua tendo a mesma energia Hν. Segunda objeção, quanto à existência de um limiar de frequência Ni0, né? Com frequências inferiores a Ni0, o efeito fotoelétrico simplesmente não ocorre, né? Pela teoria de Einstein, veja, de acordo com a equação Kmax é igual a Hν menos W0, a energia do elétron mais energético é a energia que ele obteve do fóton menos a função trabalho, né? Então, de acordo com essa expressão, com essa fórmula, se Kmax é igual a zero, né, é igual a zero, temos que Hν, que eu vou chamar agora de Hν0, é igual a W0, é igual à função trabalho, que significa que um fóton de frequência μ0 tem exatamente a energia necessária para ejetar os fotoelétrons, só para ejetar, né, os fotoelétrons. Ele sai com a energia cinética máxima é zero, né, nesse caso. Então, eu encontro quem é Ni0 a partir do W0. Né? A partir do W0 eu tenho Ni0 e vice-versa. Eu tenho uma relação entre Ni0 e W0. Mais uma. Se a frequência for menor do que Ni0, o que ocorre? Os fótons, não importando quantos eles sejam, eles não terão individualmente a energia necessária para ejetar fotoelétrons. Então, você tendo a frequência um pouquinho menor do que isso, aí você já não vai ter energia suficiente para vencer a função trabalho. Então ele fica ligado, ele não vai ser ejetado. Simplesmente isso que ocorre. Ou seja, está de acordo com a teoria de Einstein. Terceira objeção, que é a de número 3. Quanto à ausência de retardamento, né, aquele intervalo no tempo, na hipótese do fóton, na teoria de Einstein, a energia necessária é fornecida em pacotes concentrados. Pacotinho concentrado de energia. De uma vez o elétron absorve toda aquela energia do pacotinho, né? Então, se houver luz incidindo sobre o cátodo, se houver luz, haverá pelo menos um fóton que o atinge, que atinge o fotocátodo, né? E que será absorvido por algum átomo, causando a imediata emissão de um fotoelétron. Claro, se tiver frequência necessária, a frequência mínima necessária, né? Então ele causará a imediata emissão de um fotoelétron, né? Ou seja, essa teoria consegue explicar todas as objeções. Voltando àquele gráfico que acabamos de analisar, né, que é V0 em função da frequência. Vimos que Kmax, pelo experimento, a energia cinética máxima é igual a eV0. Né? Aquele V0, que é a diferença de potencial contrária
que estabelece quando eu deixo de ter o efeito fotoelétrico, deixo de ter corrente. Né? Então, multiplicando pela carga, EV0 eu tenho a energia. Então, encontrando aquele EV0, eu tenho a energia cinética máxima dos elétrons emitidos. E eu também, pela teoria de Einstein, eu tenho que a energia cinética máxima é HNI menos ômega zero. A energia, a energia cinética do elétron é a energia do fóton menos ômega zero é quanto ele gastou, mínimo necessário que ele gasta para ser ejetado da superfície do metal. Então podemos combinar essas duas expressões e escrever que EV0 é igual a HNI menos ômega zero. Desculpa, menos W0. Né? Muito bem, e dividindo tudo por E0, por E, eu tenho que o potencial de corte é H sobre E vezes a frequência menos esse termo, né, que é a função trabalho dividido pela carga fundamental. Então V0 é dado por essa expressão. E podemos analisar que é exatamente esse ajuste que foi feito aqui, né? Essa curva, essa curva que é uma reta, né? Que é a equação de uma reta. Eu estou relacionando, então, o meu potencial V0 com a frequência, ni. E o que multiplica? O coeficiente angular, quem é? H sobre E. Duas constantes fundamentais, constante de Planck e a carga elétrica. Né? Menos esse outro termo que vamos falar mais adiante. Ou seja, o que eu quero mostrar é, eu tenho uma função de primeiro grau, uma reta, e a inclinação da curva é exatamente esse coeficiente angular, H sobre E. A inclinação da curva. E graficamente, pelo gráfico, fazendo as medidas dessas relações como Millikan fez, nós podemos calcular esta inclinação. A partir do quê? A partir dessa reta, da reta que melhor ajusta os pontos experimentais. Então, eu obtenho os pontos experimentais, traço uma reta que ajusta, né, que minimiza, né, a diferença aqui entre a reta e os próprios pontos, e a partir dessa inclinação eu tiro quem é H sobre E. Fantástico, porque são a relação de duas constantes fundamentais. E você obtém que tem esse valor aqui, 10 a menos 15 volt vezes segundo. Se você usa o valor da carga elétrica, pasmem, você tira a mesma constante de Planck que ele obteve da radiação térmica de corpo negro, no valor de 6,3 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Então, um outro experimento que também lança mão da ideia da quantização e obtém-se o mesmo valor da constante de Planck H. Né? Isso é um ponto muito relevante para essa teoria. Alguns outros finais, comentários gerais. Né? A hipótese do fóton, ela se aplica a todo o espectro eletromagnético. Não é só para essa faixa que estamos investigando de 10 a 14 Hz, né, que é do ultravioleta. Essa hipótese se aplica a todo o espectro. Veja, para micro-ondas, que tem um comprimento de onda da ordem de 10 centímetros, né, a energia do fóton a energia de um fóton com esse comprimento de onda é de 1,20 10 a menos 5 elétron-volts. Uma energia muito pequena, uma energia insuficiente para ejetar fotoelétrons de superfícies metálicas. Então, micro-ondas não faz, né, o efeito fotoelétrico. Ela tem energia insuficiente para ejetar fotoelétrons. Agora, no outro extremo, de frequências maiores, bem maiores, raios X ou ainda raios gama, né, emitidos por núcleos radioativos, a energia do fóton, né, dessas frequências aí, é de 10 a sexta
elétron-volts. Então veja, eu saí aqui de micro-ondas 10 a menos 5, fui para 10 a sexta elétron-volts. E esses raios X, raios gama, com essa energia dessa ordem, eles sim podem extrair de átomos pesados elétrons fortemente ligados por energias da ordem de 10 a 5 elétron-volts, ou seja, muito fortemente ligados. E ainda assim, raio X e raio gama pode, pelo efeito fotoelétrico, arrancar esses elétrons que estão fortemente ligados. E para a luz visível, para a luz visível, que tem energia da ordem de elétron-volts, ou seja, uma frequência inferior à frequência de ultravioleta, na luz visível também pode-se ejetar fotoelétrons, mas fotoelétrons de condução, elétrons de condução, que estão ligados no metal por energias da ordem de poucos elétron-volts. Por quê? Porque o fóton tem da ordem de elétron-volt. Então ele vai fornecer a energia necessária para vencer aquela ligação e aí emitir. Então apenas elétrons de condução são emitidos por luz visível. Muito bem. Então o efeito fotoelétrico é um efeito que ilustra o caráter corpuscular da radiação, é um dos processos de interação da radiação com a matéria, e o próximo efeito que veremos é o efeito Compton. Então faremos em seguida um estudo sobre o efeito Compton, isso será visto num próximo capítulo. Então muito obrigado e fiquem atentos para os outros vídeos.